Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Gostaria de dar início ao nosso momento, né? Muito especial. E hoje com esse tema é mais do que importante, né? Trazer um pouco, discutir um pouco sobre a ansiedade que tem tanto nos afetado, né? Nesse período de pandemia. É mais do que imprescindível. E para começar, eu gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade de estar, né, de compor a Liga Acadêmica de Odontologia e Saúde Coletiva. Agradecer aos ligantes, né, que com tanto afeto têm levado assim a Liga e a proposta, né, que a gente tem trazido e tem trabalhado. E segundo, gostaria de agradecer ao nosso convidado Danilo, que com muito carinho e muita disponibilidade se colocou, né, após o nosso convite, a participar desse momento. Então, muito obrigada, Danilo. Sei que você já está aí, né, para participar. E só para a gente repetir, né, é importante trazer o tema completo da nossa live hoje, que é controle da ansiedade durante a pandemia gerada pelo novo coronavírus, certo? Eu vou adiantar a apresentação de Danilo, para que quando ele possa acessar diretamente nosso vídeo, né, ao vivo, ele já possa falar um pouco dele e a gente iniciar a nossa conversa, tá bom? Então, Danilo, ele é graduado em Psicologia pela UFBA e pós-graduado no curso de especialização em Saúde Mental pela UNEB. Atua como psicólogo do CAPS 2, do Distrito de São Caetano, aqui em Salvador. Ele é supervisor clínico e professor de curso de extensão na NUMEM, Psicologia, e além disso ele é escritor, com publicação de um livro solo intitulado Poesia às Avessas e participação em 6 outras obras, organizando 2 delas. Então, já convidei aqui Danilo para conversar com a gente. Olá, Danilo, boa noite. Muito obrigada. Olá, boa noite. Tudo bem? Maravilha, agradeço muito o convite. É um prazer imenso estar aqui hoje, participando dessa live, ainda mais sabendo que é uma Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, que é um assunto que sempre me interessou. Maravilha, agradeço muito e parabenizo por essa iniciativa. Muito obrigada. Temos algo em comum, viemos da UNEB. Quando eu li seu currículo, bateu uma nostalgia assim, muito grande, porque eu penso que o curso, né, a residência em saúde mental foi em 2007, não foi? Foi o primeiro ano da residência, não foi? Eu não fiz residência, na verdade eu fiz especialização. Então o primeiro ano foi anterior da residência. Né? Foi, a minha primeira turma foi anterior à residência. Ai, Isso que aqui é interessante. legal. Foi. A minha turma foi no caso de 2007, não, 2006, se não me falha a memória, né? E eu concluí em 2007. Entendi. Eu pensei, né, que fosse a residência, porque quando eu entrei, né, no curso, a coordenadora falava muito, com muito, assim, muita saudade desse momento, né, da saúde mental e do quanto a UNEB pôde contribuir, né, na formação de profissionais para essa área. Mas, enfim, que bom que eu consegui entender agora um pouco da sua história. Mas é isso, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, talvez seria interessante a gente tratar do tema, do aspecto principal do nosso tema, né? Quais seriam as manifestações, assim, da ansiedade, né? Que tanto tem nos afetado nesses últimos dias. Interessante a gente lembrar que a ansiedade, na verdade, é uma emoção perfeitamente normal. Não é uma doença, como as pessoas têm colocado de uma forma muito equivocada e perigosa, inclusive, né? Porque a ansiedade é uma reação emocional perfeitamente adequada, desde que esteja contingenciada pela circunstância. É importante lembrar o quê? Que a ansiedade ela passa a ser uma emoção problemática quando a gente destoa
dessa proporcionalidade com o momento atual. Não é uma coisa assim que a gente tenha que lutar contra. Não, a ansiedade é uma emoção perfeitamente normal. É o que? A ansiedade é uma emoção que nos leva a uma expectativa. De certo modo, é uma emoção que nos protege. É interessante porque existem estudos desde o início do século passado demonstrando de forma cabal que ansiedade pode ser um bem em diversos aspectos. Por quê? Porque tendo um grau de ansiedade mínimo, a gente consegue, por exemplo, aprimorar o nosso fazer, a nossa prática, né? Ter um pouquinho de ansiedade melhora a gente, para a gente se preparar, por exemplo, para um teste, para uma apresentação, para uma circunstância em que você vai ser socialmente avaliado. Então, a ansiedade é normal, não tem nada de errado ter ansiedade, não. Dificuldade a gente vai ter quando a gente tem uma ansiedade desproporcional ao desafio que aquele ambiente está trazendo. E aí sim a gente tem que prestar atenção no que é que essa ansiedade está falando. Porque às vezes a ansiedade ela se manifesta através do corpo. É importante a gente deixar isso bem claro. Como é que a gente reconhece que está ansioso? Com o corpo, observando o seu organismo. A gente consegue perceber, olhando para si, percebendo quais são as reações que você está tendo, as mudanças corporais. A atenção deve ser focada, em especial, nas mudanças corporais. Quando a gente está ansioso, é muito comum que a gente relate uma intensificação dos batimentos cardíacos. É muito comum que as pessoas relatem uma sudorese, em alguns casos, inclusive, uma sudorese fria. É muito frequente que a gente relate um mal-estar na barriga, um friozinho na barriga, às vezes uma sensação de um embrulhamento do estômago, né, como a gente às vezes fala. A gente sente também sudorese em especial nas mãos, às vezes a saliva seca. Às vezes a gente vai ter também aqui um formigamentozinho das têmporas, é muito comum esse relato. Algumas pessoas falam de uma sensação de olhos secos. Então, existem diversas formas do corpo nos mostrar, além, é claro, da emoção frequente de apreensão, de expectativa. Então, são essas as principais características. Só que quando a gente vivencia isso de forma exacerbada, o que é comum de acontecer? É importantíssimo a gente lembrar que as emoções elas são desencadeadas através do nosso sistema neurovegetativo, né? Em especial o simpático, que está ali falando para a gente se preparar para lutar ou para fugir. Sim. Só que algumas pessoas têm uma reação de freezing, que é o congelamento, ela trava, não consegue. Isso muitas vezes é um indicativo do problema. Quando a pessoa trava, ela não consegue realizar as suas tarefas, quando ela passa a ter dificuldade de manter a sua produtividade, seja nos estudos, seja no trabalho, seja nas relações sociais, seja na sua relação consigo. Quando isso começa a parar, isso se estagna, aí a gente vai ter um problema. Né? A gente tem ali um indicativo de que tem algo errado, essa emoção está desenfreada, essa emoção está exagerada, desproporcional com o estímulo que o ambiente traz. Então é importante a gente ter essa perspectiva de que emoção, ansiedade, não tem nada de errado. Eu não estou falando aqui do transtorno de ansiedade generalizada, que aí já é um quadro clínico, já é uma patologia, é uma doença, e aí sim a gente vai precisar, inclusive, de tratamento, inclusive de acompanhamento profissional adequado, né, com profissionais capacitados. Obviamente que eu não estou me referindo ao transtorno, essa síndrome, que é esse conjunto de sinais e sintomas que precisa de uma atenção mais próxima. Eu estou falando da emoção ansiedade. Nesse momento que a gente está passando por uma pandemia, muito frequentemente a gente sente já pelo simples fato de termos uma redução da nossa mobilidade. Essa privação do movimento, por si só, já aumenta a ansiedade em muitas pessoas. Eu digo por mim, porque eu confesso a você, eu sou muito rueiro, como diz minha mãe, né, de querer andar sempre na rua. Apesar de que eu continuo um pouquinho nisso, porque como eu trabalho na ponta, no SUS,
eu continuo atuando, né? Eu continuo trabalhando, não estou atuando à distância, não. Eu estou indo para o CAPS, onde eu trabalho, atuando de forma normal. Quer dizer, de forma normal, entre aspas, tem algumas diferenças. Sim. Mas, e com certeza, na primeira semana foi muito impactante para mim, porque eu tive que simplesmente romper com um padrão, com uma rotina. E aí eu sofri, de certo modo, né? E eu imagino que para muita gente isso também foi dessa forma. Com certeza, Para com muita certeza. gente. É legal você falar, né? Um pouco, trazer um pouco da sua experiência desde quando começou a pandemia e também tentar quebrar esse pensamento conceitual, né? De associar a ansiedade a algo negativo, né? A um problema, a uma patologia. Então, foi bem interessante essa sua fala, né, em relação a essa desmistificação mesmo do próprio Uhum, conceito de ansiedade e também trazer um pouquinho em relação a como as manifestações elas acontecem, né? Em relação ao esfriamento das extremidades, né? Ao coração uhum. palpitar e a gente ficar assim, aquela sensação de parar mesmo, né? E aí você trouxe o termo específico do momento que a pessoa congela e aí ela sente que ela tá cerceada de tudo e que ela não consegue fazer nada. E que isso realmente é preocupante. Mas talvez o legal é a gente trabalhar, né? Se a gente está sentindo isso, como que a gente tentar identificar essas emoções e como a gente vai agir para tentar controlar elas, para que não gere a paralisia, né, das ações. Então, isso é muito, muito importante. E a gente acabou adiantando a próxima pergunta, que era justamente essa, né? Como que a gente como que a ansiedade ela se manifesta, ela se apresenta no nosso corpo. Mas eu queria ter um adendo com isso. Se Hã? você me permitir a fala, eu queria aprofundar ainda mais agora, né? Com Já que você certeza, trouxe fique à vontade, fique à o que vontade. acontece. A gente está passando por um momento de intenso estresse. O que é o estresse? É uma reação perfeitamente normal a um desafio que a gente está tendo nesse momento. É um grande desafio, então a gente encara esse desafio de forma estressante. É um estresse, é difícil, por quê? Porque às vezes a gente não se sente capaz, não se sente habilitado para enfrentar esse desafio. É difícil nesse sentido, né? Porque às vezes a gente questiona nossas próprias capacidades, às vezes a gente supervaloriza o desafio que esse ambiente está tendo, e também a gente muitas vezes se sente sem suporte, sem apoio dos nossos pares, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Então, nessas três circunstâncias aí, a gente vivencia o estresse de forma muito difícil. E se a gente não modula o estresse, porque o estresse, como eu disse, é uma reação normal, é uma tentativa de organização do organismo em relação a esse desafio ambiental. Perfeitamente esperado, perfeitamente normal, não tem nada de errado com isso. Só que às vezes a gente se habitua à circunstância de estresse e nunca modula, nunca resolve, nunca atenua essa tensão. O que é que acontece nessa circunstância? A gente entra no que é chamado pela ciência de distresse, que é contrário do eustresse. O eustresse é o estresse positivo e o distresse é o estresse negativo. Esse estresse negativo se cronifica. Você acaba tendo, inclusive, afetações na sua saúde por conta desses hábitos de não lidar com a situação de frente de forma ativa. Que a gente tem duas formas de lidar com uma situação desafiadora como a que a gente está vivendo agora na pandemia. A forma involuntária, que é a mais comum, é quando você reage sem querer aquela circunstância. Por exemplo, tem coisas que você não controla. Aí trazendo para um pouquinho a brasa para minha sardinha, para a área da psicologia, assim, você vai, por exemplo, ver a pessoa ter um pensamento repetitivo que impede ela de conseguir dormir, por exemplo. Ela fica angustiada, será que eu vou conseguir pagar as contas, porque meu emprego, porque o meu trabalho, eu não sei como é que eu vou fazer, será que eu vou transmitir a doença para os meus familiares, para as pessoas queridas, as pessoas que eu amo. É um pensamento que às vezes vem e você não tem controle sobre isso, é um pensamento repetitivo, involuntário.
Então a reação involuntária é muito comum, só que o que a gente vai ver que a reação mais saudável ao estresse é a reação voluntária. É a reação em que você tem uma reação, em vez de você reagir, você age. Olha que diferença, né? Você não reage automaticamente, você pega aquela informação, filtra e faz a sua escolha. Interage de acordo com aquilo que você percebe de suas capacidades. Então é uma outra forma de enfrentamento. Um exemplo bom, você está com dificuldade de dormir porque os pensamentos estão vindo, aí você coloca uma musiquinha, ou seja, é um ato voluntário para enfrentar aquela circunstância. Você coloca uma musiquinha, vai tentar relaxar. Se você tem uma religião, por exemplo, aí você faz uma prece, você faz uma meditação, você vai procurar lidar com aquela situação de uma forma voluntária. Isso vai te fazer aumentar o que? Sua autoeficácia. O que é autoeficácia em psicologia? É quando você tem a confiança de que você é capaz de resolver aquilo. Então você vai aumentar essa sensação de que você é capaz, e isso vai com certeza trazer um outro olhar diante da situação, e aquilo não vai ser tão estressante daquela forma. Então é importante focar no fato de que a gente pode modular o estresse. Inclusive, uma coisa que eu estava aguardando para falar mais na frente, mas eu vou falar logo agora, que eu acho que é importantíssimo. É a questão do controle. A gente pensa assim, como controlar a ansiedade? Eu falo muito para meus alunos uma coisa que eu acho crucial para a gente refletir. Só se descontrola quem controla. Então não é o foco no controle. Não é saudável focar em tentar controlar. É preciso abdicar da necessidade de controle. É por isso que eu uso muito a palavra modular as emoções, administrá-las, manejá-las, integrá-las, porque muitas delas a gente simplesmente não escolhe, a gente não tem como controlar. Não é uma coisa que simplesmente a gente diz, agora eu não vou mais sentir raiva, agora eu não sinto mais medo. Não é desse jeito. Então a gente precisa modular, a gente precisa inclusive abdicar desse desejo extremamente ingênuo de que a gente controla alguma coisa, entendeu? A gente precisa, na verdade, perceber que só se descontrola quem controla. É o grande foco. A questão, eu penso que a palavra controle, ela tá intrínseca ao ser humano. O tempo inteiro, o ser humano, ele tenta controlar o seu futuro, tenta controlar o seu presente, tenta controlar onde vai trabalhar. E aí, associada à tentativa de controle, tá a frustração, que é inerente, né? A gente não consegue controlar as coisas, né? Porque por isso que eu prefiro... Depende do ambiente, depende das circunstâncias. Agora sim, né? Eu entendi completamente quando você fala modular. Uhum. Assim, exatamente. A palavra controle vem de controlar, no caso é contra o rolar das coisas. A gente quer citar, quer ditar como é que as coisas devem ser. A gente precisa lembrar que a gente pode ter o quê? Uma previsibilidade, a gente ter algum grau de predição, algum grau de previdência com relação àquilo que a gente está vivendo. Mas controle, propriamente dito, não dá. É preciso manejar, é preciso modular, é preciso aprender a lidar e administrar aquilo, entende? Mas sempre lembrando que a gente tem limites, são limites, e essa pandemia trouxe isso de uma forma muito aterradora, né? Muito claramente impactante, porque as pessoas, nesse afã de querer controlar, nesse momento foi um momento que a gente percebeu que a gente não controla nada. A grande verdade é que a gente não tem esse controle, né? São o que a psicoterapia existencial chama de dados da existência. São dados, a gente não pediu, não escolheu que acontecesse. É dado. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E o que é que a OMS fala a respeito disso? Existe aqui no Brasil uma força-tarefa que é composta por estudantes e professores, principalmente professores, da PUC, do Rio Grande do Sul e da PUC de Campinas. É uma força-tarefa chamada Psicovida, justamente para fazer um trocadilho com a palavra Covid.
né? E aí, essa força-tarefa cunhou um material interessantíssimo a respeito de manejo do estresse e da ansiedade durante a pandemia. Inclusive está disponível em PDF na internet, basta uma simples busca, uma ferramenta de busca, vocês vão encontrar sem dificuldade alguma, que fala exatamente sobre isso. A gente precisa perceber que nessa circunstância que a gente está vivendo, o ideal é você não criar oposição aos fatos da nossa existência, do nosso momento atual, da nossa experiência, da nossa vivência atual. É você aceitar. E aí não é aceitar de maneira passiva, de maneira que eu diria que é uma resignação negativa, no sentido de pejorativo da palavra resignação, não, é uma resignação ativa. É uma aceitação que faz com que você possa lidar com um certo realismo com aquilo que está acontecendo e aí conseguir verdadeiramente administrar aquilo para que aquilo não tenha um impacto tão negativo. Esse é o grande desafio, né? A gente aceitar. Frase de núcleo pobre de novela. Aceita que dói menos. Pois é uma grande verdade. É verdade. Tem tudo a ver, Danilo, com certeza. Mas para a gente complementar, né, todas essas afetações, emoções que acabam perpassando pela ansiedade, a gente pode atrelar completamente a realidade, né? A realidade, assim, dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde, e especificamente aqueles que atuam no CAPS, né? Então, é legal para os alunos, né, acadêmicos que estão nos assistindo, e principalmente aqueles que participam da Liga, que a intenção é essa mesmo, a gente compartilhar um espaço de construção da Liga para o mundo afora. E a ideia, então, justamente disso, né, que eu estou falando, é a gente poder conhecer um pouco da sua rotina no CAPS, como que era a realidade antes e agora, né, durante a pandemia. Talvez explicar um pouquinho do que é o CAPS enquanto ponto de atenção, porque a gente sabe que a graduação dá um gostinho do que é a saúde coletiva, mas a realidade ela é mais viva, né? Então vamos lá. Exatamente. Então, o CAPS ele é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o que? É um modelo substitutivo de atenção à saúde mental. E se é substitutivo, está tentando substituir alguma coisa, que é o que? O modelo manicomial, o modelo hospitalocêntrico e medicocêntrico. Então há uma ruptura com esse modelo, centrado na figura do médico, centrado na figura do hospital para a comunidade, que vai ser um serviço territorializado, que vai focar nas redes do território, né? Então é um serviço que deve funcionar nos bairros onde as pessoas moram, deve ofertar atendimento integral para essas pessoas, né? É importantíssimo a gente perceber isso, né? Que esse atendimento ele é prestado por diversos profissionais, como por exemplo psicólogos, enfermeiras, médicos, assistentes sociais, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, ou seja, a lista é enorme, além dos oficineiros, técnicos de enfermagem, a equipe que trabalha com a portaria, segurança em alguns casos, né? Então, tudo isso, o pessoal também dos serviços gerais, então, todas essas pessoas, além também do administrativo, que eu não posso esquecer, todas essas pessoas são coterapeutas nesse processo de cuidado, né? Isso é importante deixar bem claro, né? Porque essas pessoas, na verdade, participam ativamente no cuidado dos usuários do CAPS. São as pessoas que têm transtorno mental severo e persistente. Eu estou falando da realidade do CAPS que eu atendo, que é um CAPS do tipo 2. O que é um CAPS do tipo 2? É que atende pessoas com transtorno mental severo e persistente, porque tem o CAPS AD, por exemplo, que atende pessoas que têm transtornos mentais decorrentes do abuso de álcool e outras substâncias psicoativas. Também temos o CAPS do tipo I, que é para crianças e adolescentes. Tem o CAPS 3, que é diferente, né, que é um CAPS que funciona 24 horas, que tem um outro perfil, e que aqui em Salvador, infelizmente, ainda não temos isso efetivado realmente como deveria, né, infelizmente, mas estamos a caminho de fazer isso.
Tomara que em breve a gente consiga. E aí o funcionamento do CAPES, ele mudou. Por quê? Porque o funcionamento do CAPES é muito focado em grupalidade. Trabalhamos muito com atendimentos grupais, desde o acolhimento inicial até as diversas estratégias terapêuticas. O atendimento grupal é imprescindível no processo. E como a gente está no período em que não pode ter, né, esse ajuntamento de pessoas, a gente não pode ter aglomerações de nenhuma natureza, não podemos ter verdadeiramente as atividades grupais do CAPES como elas eram. Por exemplo, lá no CAPES São Caetano a gente tem um grupo que é muito cheio, que é o grupo de musicalidades. Esse grupo, ele chega a ter 35 pessoas, por exemplo, só para a gente dar um exemplo. Então não teria como juntar essa quantidade de pessoas lá no pátio do CAPES, e além dos acompanhantes, que às vezes vão acompanhantes junto com os usuários, né? Então, não dá para a gente ter essa quantidade de pessoas lá. Então, por conta disso, a gente estancou temporariamente as atividades grupais, apesar de que eu tenho notícia de que alguns CAPs isso está acontecendo em termos de atividades à distância, né, com atendimentos online, grupos online, nessas ferramentas todas que temos hoje, que a gente se viu forçado a aprender a usar, né, porque eu mesmo não sabia usar nada. Agora eu já sei usar todos esses aplicativos de aula online, de grupos, de reuniões online, tudo aí eu já aprendi, porque, de certo modo, a gente se viu forçado a isso. Pois bem, existem grupos acontecendo assim, e alguns, também eu soube notícias de que alguns grupos pequenos já estão com um certo distanciamento entre as pessoas, já estão sendo retomados gradativamente, né? Apesar de que isso é um tanto quanto controverso. Eu confesso que eu não concordo, né, nessa possibilidade de fazer isso agora, mas alguns CAPs já têm esse tipo de atividade, né? Então, principalmente isso. E os atendimentos que podem ser, os atendimentos individuais, melhor colocando, que podem ser feitos online, estão sendo feitos online ou por telefone. Por exemplo, a maioria dos meus pacientes de acompanhamento psicológico, lá do CAPS, são feitos por telefone, a imensa maioria. Então, hoje eu atendo muito mais por telefone e raramente uma pessoa vai lá realmente presencialmente para poder fazer uma consulta, mas eu tenho trabalhado bastante, inclusive eu estou com a sensação de que a demanda de certo modo aumentou exponencialmente, né? Não só porque as pessoas estão mais ansiosas, mais angustiadas, algumas mais pessimistas, e não à toa a gente tem aí um indício grave de que o número de suicídios aumentou. Então, por isso, a gente precisa, sem dúvida alguma, oferecer serviço de saúde mental de qualidade para as pessoas de forma que se não pare, né? A gente não pode parar de jeito nenhum, tem que continuar. Com certeza. Mas talvez essa necessidade de participar, né? Porque quando as pessoas estão lá no CAPS, elas acabam se envolvendo nas atividades, né? E, de repente, esse serviço de grupo foi estancado, como você trouxe, né? Então, assim, inegavelmente, essas pessoas, quando elas são vinculadas à unidade de saúde da família, elas acabam por optar, buscar com maior frequência a unidade na tentativa de sanar aquele espaço que o CAPS deixou, né? Das atividades de grupo, se ela tiver uma boa vinculação com a equipe, que isso é fundamental, né? Então, você trouxe um pouquinho aí na sua fala em relação a essa ansiedade, né? Que a ansiedade, nesse período de pandemia, nas pessoas que eram acompanhadas pelo CAPS, ela tem se apresentado com maior, né? Identificação, né? Tem se apresentado mais. Sóstenes é um grande amigo e ele está participando da live e ele fez uma pergunta relacionada à ansiedade. Ele trouxe que ele queria saber se existe relação, como que a psicologia explica a relação entre o consumismo e a ansiedade, né? Seja o consumismo relacionado a alimentar ou aos alimentos, ao consumo de alimentos, melhor dizendo, ou através de compras. O comportamento compulsivo, em geral,
E aí eu vou incluir não só as compras, como também, por exemplo, o abuso de substâncias psicoativas, né? Esse é um momento muito propício, muitas pessoas estão abusando de substâncias, sejam medicações como os benzodiazepínicos, sejam os chocolates, os cafés, os chás, as substâncias psicoativas em geral, que a gente geralmente quando pensa em substância psicoativa pensa em droga ilícita, e não é disso que a gente está falando, a gente está falando também disso. Né? Porque sim, também tivemos um aumento do abuso de substância psicoativa, e a gente vai ver, ilícitas no caso, como eu estava dizendo, e a gente vai ver que isso tem a ver com o fato de que a pessoa está tentando confrontar essa sensação de angústia que ela está vivendo. Como eu falei agora há pouco, às vezes a gente tem a sensação de que o desafio é maior do que a nossa capacidade. Outras vezes, a gente vai ter a sensação de que a nossa capacidade é ínfima. Né? Ou seja, às vezes a gente vê o desafio como grandão, às vezes a gente exagera em ver nossa capacidade como muito pequena. Então, a substância psicoativa, assim como a compra compulsiva, o sexo compulsivo, tudo isso, altera a consciência, e isso faz com que você se perceba de uma maneira menos hostil diante dessa circunstância. Como, por exemplo, o comportamento de compra, ele altera a bioquímica cerebral de tal modo que faz ativar áreas cerebrais que nos fazem sentirmos poderosos. Olha a busca da sensação por poder aí, eu posso comprar. Então, de certo modo, a gente está falando de um comportamento de esquiva. Você está tentando lidar com a situação que você vive ali, mas é tão difícil que você precisa sentir que pode mais. E aí o comportamento compulsivo vem tentar adequar exatamente essa sensação aí, tentar lidar com essa sensação. O que é que a gente vai ver? Nessa circunstância, obviamente que a gente não está resolvendo o problema. E em alguns casos, é bom lembrar, a gente está adquirindo outro problema, né? Porque na medida em que a gente se encalacra em dívida, ou que a gente vai ter dificuldade de relacionamento com os nossos familiares, ou na medida em que a gente vai ter um prejuízo para o nosso organismo por conta dos efeitos colaterais da substância psicoativa utilizada, ou qualquer outra consequência nesse sentido, deixam claro que aquilo ali pode trazer mais problema do que solução. Obviamente que eu não estou aqui condenando a possibilidade de você ter sua recreação, de você ter uma possibilidade também de relaxamento para enfrentamento da circunstância que você está vivendo, não. Obviamente que é possível, sim. Agora, há que se ter uma racionalidade aí para fazer uma boa escolha disso, para que a gente não acabe depois pagando um preço caro por ter feito essa escolha, né? Ou por ter se deixado levar de forma irracional e voluntária, como eu falei anteriormente, né? O comportamento involuntário sempre é pior, porque infelizmente as consequências dele não são tão boas assim. É verdade. E aí você falando, trazendo aspectos em relação às manifestações, né, da ansiedade no nosso organismo, eu tenho vitiligo, né? E aí a gente sabe que é uma doença autoimune que está totalmente relacionada ao aspecto emocional, né? Sim. E aí a gente... o vitiligo é concentrado em mim nas mãos e cotovelos. E ele apareceu justamente na época do vestibular, que eu estava bastante ansiosa. E aí a gente sabe que o organismo, ele vai somando, né? Todas as nossas emoções, elas são somadas internamente e de alguma forma o organismo vai manifestar. Você consegue lembrar alguma outra doença que está associada ao emocional agora? Diversas. Por quê? Porque a gente tem estudos sobre personalidade tipo A, tipo B e tipo C. Né? E também tem a tipo D, que é um tipo que foi incluído posteriormente. Né? Então, personalidades do tipo A, por exemplo, são pessoas que tendem a ter um padrão de vida, um estilo de vida mais apressado, muitas vezes impaciente, centralizador, que tem dificuldade de deixar que o outro faça, de delegar funções, uma pessoa perfeccionista, que quer tudo exato, que fica muito irritado quando o outro não corresponde com seu padrão de funcionar. E aí essa pessoa, geralmente, esse padrão de personalidade está estatisticamente correlacionado
de forma significativa com a aparição de, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? A hipertensão arterial. Né? É um padrão de personalidade preditivo de hipertensão arterial. Só para dar um exemplo de um tipo. Né? O tipo B é o que tem um prognóstico melhor de vida, porque é uma pessoa mais serena, é uma pessoa que é o chamado easygoing, que lida melhor com os enfrentamentos da vida, com mais otimismo, tende a ter um autocuidado, busca atividades prazerosas, práticas otimistas. Então, essa pessoa geralmente tem melhores índices de saúde, né? São pessoas mais saudáveis, né? Porque suas emoções são mais saudáveis. A personalidade tipo C tem muito a ver com câncer e problemas no sistema locomotor, né, que são circunstâncias como, porque essa pessoa geralmente ela vai ter mais dificuldade de perdoar, ela vai ter mais dificuldade de lidar com a frustração, ela tende a enfrentar a circunstância de uma maneira mais pessimista. E aí, estatisticamente, não quer dizer que você teve câncer, você é pessimista, não quer dizer isso não, tá, gente? É importante deixar claro. Estatisticamente, existe uma correlação maior, ou seja, há aí uma possibilidade de um preditivo, mas não quer dizer que vai ser exato, né? É estatística, não é aquela coisa exata de, se você fez isso, é aquilo, não há essa situação unívoca, não é não, tá? Isso é importante. Enquanto que a tipo D é aquela pessoa que guarda as coisas. Ela não fala, ela não se expressa. Ela passa por uma situação e, segura. Não tem, ela tende a ser mais tímida, mais introvertida, mais focada em guardar segredos, é uma pessoa que não consegue expressar bem. Então, só para dar um exemplo de algumas possibilidades aí de compreensão, mas tem vários. Inclusive as doenças autoimunes, em geral, a grande maioria tem, né? O lúpus eritematoso, a gente vai ter isso também, a tireoidite de Hashimoto, também tem um fator emocional muito forte. Alguns tipos de manifestações hepáticas também vão ter a ver com situações emocionais. Algumas situações, por exemplo, no estômago, como a gastrite emocional, o nome já está dizendo, emocional, né? Que tem ali claramente um conteúdo emocional dos tantos sapos que a pessoa engoliu e não está conseguindo digerir. Né? Então, obviamente que temos uma lista gigante e nesse momento em especial isso está sendo muito nítido. Eu tenho visto muito isso nos pacientes, tanto do CAPS quanto nos pacientes do meu consultório particular, que eu tenho atendido online essas pessoas, e eu tenho visto diversas manifestações psicossomáticas desse contexto de angústia que muitas pessoas estão tendo. Fabi traz também, ela pergunta sobre a fibromialgia. Se tem Sim. relação. Fibromialgia, inclusive, tem discussões teóricas, acho esplêndidas a respeito disso, que é uma suposta manifestação da depressão, né? Uma manifestação psicossomática da depressão, porque a correlação estatística entre depressão e fibromialgia é tão alta que fez com que diversos teóricos chegassem à conclusão que é um subtipo de depressão. Olha como isso é importante, né? Muito importante. E a própria manifestação da fibromialgia é como se fosse uma dor disseminada, né? É uma dor que a pessoa não sabe identificar a origem e que apenas sente e tem difícil controle, né? Medicamentoso. Então tem inclusive relação com isso. Na semana passada, um usuário do CAPS usou uma expressão que eu achei muito impactante, muito intensa. Ele falou que sente uma dor na alma. Nossa. Ou seja, não é mais no corpo. É na alma. É uma coisa tão profunda que deixou de ser localizada no organismo, né? É algo muito profundo, muito mais estrutural em termos subjetivos. Então isso é muito impactante, sem dúvida alguma. É uma metáfora realmente que deu um baque. Ele falou para mim, eu tomei aquilo ali e fiquei realmente imaginando essa dor, né? Porque é bem difícil lidar com isso. E até para você, enquanto profissional, ouvir isso, né? Porque acessar a alma é algo tão difícil.
E para você tentar acessar a alma e ajudar o usuário a tentar elaborar essa dor é bastante complicado. Mas é o meu trabalho, né? A gente vai tentando ajudar a Desafiador pessoa a lidar com o sentido, né? A grande questão é, quanto menos a pessoa consegue enxergar um sentido existencial, um sentido nos acontecimentos da sua existência, um sentido nas circunstâncias que ela está vivendo, mais sofrimento ela vai experimentar. Né? Um grande autor que eu gosto muito, que é Viktor Frankl, que fala isso, né? Que quando você vive uma situação de sofrimento e, no entanto, não consegue experimentar um sentido naquilo, você vivencia o que se chama de desespero. Ou seja, é desesperador não encontrar um sentido no que você está vivendo. Então, inclusive, eu vi isso muito frequentemente no início da pandemia, nas falas dos meus pacientes do consultório particular. Essa sensação de desespero foi a tônica das consultas, as pessoas falando o tempo inteiro do seu desespero em estarem vivendo essa circunstância sem qualquer previsão de quando é que isso acaba, não temos ainda muita certeza, já começam agora a surgirem vislumbres de vacinas que foram aprovadas, que estão sendo aprovadas e tudo mais, mas ainda hoje a gente tem dificuldade de lidar com o fato de que a gente não sabe, não tem uma previsão de futuro. A gente está tendo que reinventar o futuro a cada dia, né? A cada dia lidar com essa impossibilidade de confrontar o futuro, porque é ainda, né, impossível a gente saber com certeza quando é que tudo isso acaba. Com certeza. Mas lidando com essa imprevisibilidade do futuro, né? E a necessidade da gente tentar controlar essas consequências no organismo, né? Da ansiedade, consequência da ansiedade no organismo, você trouxe aspectos de familiaridade em relação às tecnologias, né? Agora, nesse momento que a gente precisou manter o distanciamento social. Você consegue compartilhar conosco algumas ferramentas que você encontrou enquanto importantes e que você pensa, enquanto profissional, serem colaboradoras para tentar trazer mais uma tranquilidade em relação a essas manifestações da ansiedade? Sim, assim, uma coisa que é importante, né, com relação a uso de tecnologia para diminuir a ansiedade, a gente vai ter uma coisa que eu acho que está ajudando muita gente. Eu percebo isso na minha prática, tanto no consultório particular quanto no SUS. As pessoas têm relatado que está ajudando a lidar com arte. Primeira coisa, arte. Porque a arte, como eu gosto de falar muito, numa série de vídeos que eu tenho feito no meu Instagram pessoal, né, no Danilo FS Cruz, esse pelo qual eu estou falando com vocês agora, na minha prática eu vejo o quê? Eu falo muito isso, que a arte muda o olhar. A arte muda o olhar. A gente passa a administrar de uma outra maneira a situação quando a gente tem a possibilidade de vivenciar o prazer da arte, lidar a experiência estética, como diria um psicólogo que eu gosto muito, que é Vygotsky. Vygotsky, ele fala o tempo inteiro dessa experiência estética como sendo norteadora, como sendo algo que pode dar diretriz, pode atribuir sentido, usando uma outra linguagem, né? Então, a arte, sem dúvida alguma, ajuda. E, obviamente, a gente tem conseguido isso através da tecnologia, né? As diversas lives, que agora até diminuíram um pouco, né, com relação à arte, mas, de qualquer sorte, a gente está tendo a possibilidade de usar a música, os filmes, o teatro. A gente tem a possibilidade de assistir coisas que, inclusive, antes não via. Por exemplo, a possibilidade de fazer uma visita virtual a um museu em um outro país. A gente está tendo essa possibilidade. Então, isso por si já é terapêutico. Além disso, obviamente que a gente tem aí acesso também a diversas ferramentas para entrar em contato com as pessoas, como, por exemplo, agora a gente está falando mediados por essa tela, né? Então a gente está tendo, sem dúvida alguma, a possibilidade de estar em isolamento social e, ao mesmo tempo, conseguir nos aproximarmos uns dos outros. Temos a possibilidade de fazer reuniões familiares, como eu tenho feito diversas vezes, através de videochamada. Isso é terapêutico também, isso dá senso de pertencimento, isso dá senso de suporte, isso é interessante, isso é crucial. Inúmeros cursos
Eu tenho visto as pessoas fazendo cursos, isso também ajuda a gente a usufruir da nossa criatividade, de aprender coisas novas. Tem gente aprendendo a fazer horta em casa, tem gente aprendendo a cozinhar, tem gente aprimorando o que já sabia, tem gente fazendo curso. Eu mesmo já fiz vários cursos sobre manejo de estresse na pandemia, e isso tem sido bem proveitoso para mim. A questão de, por exemplo, eu fiz curso na Fiocruz com relação à pandemia, estou fazendo cursos com relação à auriculoterapia, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse me interessar, e, no entanto, hoje eu estou achando interessante essa possibilidade. Vou iniciar agora, né, esse curso. Então, existem inúmeras possibilidades de você tentar usar bem o seu tempo, e isso é muito bom. Assistir lives como essa, em que a gente está tendo a possibilidade de falar sobre um assunto interessante, isso pode trazer reflexões cruciais para a nossa saúde mental. Isso é muito importante, né? E várias ferramentas a gente usa para poder... Por exemplo, eu uso ferramentas para atender meus pacientes, né? Eu uso ferramentas que tenham criptografia para poder proteger os dados e tudo mais, e garantir o sigilo, né, da consulta. Eu tenho usado esse tipo de ferramenta. Isso também é uso terapêutico dessas tecnologias que, sem dúvida alguma, faz a diferença em termos de trazer saúde para as pessoas, né? Com certeza. A gente falou muito dos sintomas, né? De como a tecnologia pode colaborar, mas trazendo um pouquinho, né, para a visão dos profissionais, né? A gente iniciou a live falando sobre isso, falando de como os profissionais eles expressam esse medo de contaminar os seus entes queridos, esse medo do amanhã, né? De que hoje está lhe dando o seu trabalho, aquilo que você escolheu, está permitindo que você esteja em contato direto com aquilo que outras pessoas desejam distanciamento, né? Então, se a gente consegue acessar essa afetação desses profissionais, já que nós somos profissionais da saúde e conhecemos outros colegas que também estão nessa mesma situação, como que a gente pode se ajudar? Como que a gente consegue tentar suavizar essa afetação e ajudar o outro também? A gente precisa sempre lembrar do fato de que a gente está fazendo a nossa parte. Isso é importantíssimo a gente lembrar, né? E, obviamente, que quando a gente toma essa consciência, a gente vai minimamente amenizar as ansiedades com relação a isso. Sem dúvida é um risco. A gente está vivendo grandes riscos inclusive de levar, né, o vírus para outros lugares. Eu, por exemplo, estou respeitando muito fielmente ao isolamento social com relação a meus pais, né? A gente se vê pela janela no máximo, e isso com toda a cautela possível, de máscaras e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho atendido pessoas com suspeita de Covid-19 no CAPS. Então, como eu vou lidar com a culpa imensa de ter transmitido um vírus como esse para meus pais? Entende? Então, obviamente que, tendo essa visão, eu vou minimamente fazer com que todos os protocolos sejam seguidos e esse risco seja minimizado de maneira drástica. Porque eu não tenho como saber se eu estou pré-sintomático ou se eu estou assintomático. Eu não tenho como saber, né? Eu faço de vez em quando o exame, porque como profissional de saúde da prefeitura daqui de Salvador, eu de vez em quando sou testado, né? Mas até agora não deu nenhum tipo de resultado positivo em relação a ter tido o contato com o vírus. Então, até então eu sou um risco, digamos assim, para meus pais. Eu não sei ainda se eu estou contaminado, se eu estou contaminante, e aí, obviamente, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Só que, seguindo os protocolos, seguindo à risca o que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, obviamente que eu diminuo esses riscos de maneira a tentar minimizar o impacto disso. Eu preciso fazer o quê? Utilizar o que os recursos tecnológicos me dispõem para poder minimizar essa distância. Até porque, não só por mim, obviamente que eu sinto muita saudade dos abraços de meu pai e de minha mãe,
né, de minha irmã também, de minha outra irmã também. Então, não tem como eu simplesmente fazer de conta que eu não sinto isso. Eu sinto isso, mas eu preciso também lidar com o fato de que não tenho como controlar a transmissão. Então, eu vou minimamente lidar com isso de uma maneira otimista, pensando que daqui a algum tempo isso vai acabar. Porque a gente sabe que tudo passa, né? Isso vai passar. O que a OMS fala? Que a gente precisa se lembrar do passado e perceber que anteriormente a gente conseguiu vencer desafios difíceis. E aí isso vai dar o quê? Um fôlego para a gente imaginar que vai ser possível também vencer isso em breve. Né? Isso traz um sentimento de esperança, um sentimento de que, poxa, isso vai passar, eu vou conseguir resolver. Pode ser que esteja demorando, está demorando, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu vou tentando compensar da melhor maneira para poder fazer esse enfrentamento e proteger eles, principalmente, né? Proteger a mim e proteger eles também, obviamente. Isso é mais do que importante. A gente trazendo, né, esses aspectos próprios do momento que a gente está vivendo, pensamos em um futuro, e se em um futuro próximo a vacina ela vier a existir, e a gente sabe que o momento pós-vacina, ou não, né? Não existe uma previsibilidade real de quando ela vai existir, mas existem esperanças, né? E nesse contexto todo envolvido. Mas o que me preocupa hoje é como que as pessoas, como que eu, enquanto integrante, né, da sociedade, vou me portar dali para frente. Tipo, se a frustração de uma vacina em dezembro ela existir, né? Se a vacina ela não se efetivar, não avançar, né? Não se efetivar. E aí, como que as pessoas vão lidar com isso? Assim, dali para frente, se tudo der certo, se a pandemia finalizar, como que a gente vai voltar, né? Respirar um novo fôlego. O que é que você pensa sobre isso? Acho que eu trouxe muita coisa para a gente poder finalizar nosso momento aqui. Olha só, é interessante a gente perceber a necessidade da gente se dar suporte mútuo, né? Quando você sente que a situação está muito grave, está muito difícil, é preciso procurar ajuda. A gente tem que ter humildade, né? De buscar ajuda, perceber que às vezes a gente lida com nossa fragilidade, lida com os nossos limites, isso não é muito fácil, então algumas pessoas precisam de ajuda, e aí elas podem buscar essa ajuda, seja no meio familiar, no meio religioso, ou em alguns casos, quando for necessário, ajuda profissional também, isso é importante. Então, sim, é necessário que em diversos casos essas pessoas busquem ajuda profissional. Quando a coisa estiver muito difícil, a ajuda profissional não estiver disponível imediatamente, aí o que é que eu tenho sugerido às pessoas? Procurarem o Disque Saúde, né, no 136, procurarem também, é importante lembrar, né, o CVV, que no 188, né, no telefone 188 a gente pode falar com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que dá suporte indiscriminado para as pessoas que estão passando por um sofrimento subjetivo. Muita gente acha que o CVV é só para prevenção de suicídio, isso não é verdade. Né? Sentiu que precisa de uma escuta qualificada, eles têm treinamento para fazer esse tipo de escuta. Então é importantíssimo trazer essa visão, né, de que a gente não está sozinho, a gente tem suporte, né? Inclusive o governo do estado, o governo municipal estão disponibilizando linhas de acesso a profissionais de saúde mental para poder oferecer suporte com relação a essas questões, né? É interessantíssimo que a gente busque fazer isso, né? De propagar informação a respeito disso, né? A gente está levando para a população que há a possibilidade de lidar com essa circunstância de pandemia, com as emoções que estão sendo difíceis de serem administradas, mas com o suporte profissional a gente consegue, não estamos sós. Em alguns momentos, nos trabalhos de grupo, e aí eu digo até mesmo da dinâmica do grupo de profissionais do CAPS onde eu trabalho, em determinados momentos, às vezes a gente, por conta da própria ansiedade, da angústia que a gente está vivendo atualmente, hoje um pouco menos do que no início,
às vezes a gente se deixa levar por comportamentos impulsivos e acaba sendo agressivo, sendo hostil, porque um dos sintomas dessa circunstância de estresse é a impaciência. Então, a convivência às vezes pode ficar difícil. Isso também em casa, tá? Não só no ambiente do trabalho. Então, é de se esperar que a gente tenha esse tipo de situação, mas é importantíssimo a gente saber que a gente não está só. A gente pode se sentir amparado, se sentir com suporte, porque sim, temos essa possibilidade, né? E que a gente busque, que como eu disse antes, que a gente tenha a humildade para buscar, para reconhecer quando chegamos no nosso limite, quando está difícil de lidar, quando já não está dando para confrontar essa situação. E aí uma dica interessantíssima que eu acho que vale a pena para a gente exercitar é o foco na respiração. A grande maioria das estratégias psicoterapêuticas hoje, no confrontamento da ansiedade, a grande maioria está colocando a necessidade de tomada de consciência respiratória. As pessoas desaprendem a respirar. As pessoas simplesmente não lidam com a própria respiração de forma consciente. E aí, por exemplo, hiperventilam. E a hiperventilação vai levar ao quê? A uma crise de ansiedade paroxística, que a gente chama, no termo do leigo, a gente chama o quê? Uma crise de pânico, que é um medo desesperador, medo de morrer, medo de enlouquecer, né? Nesse momento tão difícil, a gente não vê perspectiva, tem tanta dificuldade de confrontar a questão de que, poxa, não tenho perspectiva, não sei, estou sem horizontes. E essa sensação dá um desespero tamanho que a pessoa acaba tendo uma crise de pânico. Aliás, eu tenho visto isso muito, muitas pessoas têm me relatado crises de pânico. Algumas pessoas acordam no meio da noite hiperventilando. Então, precisa focar na respiração de forma consciente, tentar gradativamente retomar o ritmo respiratório normal, retomar a sensação corporal normal, focar realmente em tomada de consciência, porque no pânico é muito comum que a própria pessoa involuntariamente construa a crise a partir de uma situação de hiperventilação. Quando você retoma a administração da sua respiração, obviamente que você vai ter um outro modo de confrontar aquela situação. Isso é muito bom. Danilo, estamos chegando ao final do nosso momento aqui. Passou muito rápido. Eu penso É verdade. que é um tema assim, frutífero, né? Pelo fato de ser tão intenso, tão vivo, né? Que retrata o que a gente tem experienciado. Então, eu acredito que a gente acabaria por passar várias horas aqui conversando sobre esse tema. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua cordialidade, a sua disponibilidade. E, assim, dizer que meu coração está muito grato. Eu aprendi muito nessa conversa nossa. Eu queria deixar o espaço para você também se despedir da gente. Eu que agradeço, foi uma experiência muito rica também para mim e espero que essas informações possam ser propagadas para as pessoas que estão precisando, especialmente por conta do impacto da ansiedade e do estresse, né? Essa sensação de desesperança que está acometendo muitas pessoas. Então, que a gente propague, que a gente passe adiante essas informações. Se você me permitir, eu vou colocar essa entrevista no meu canal no YouTube, para poder a gente, inclusive, levar adiante esse tipo de informação que é realmente muito importante para as pessoas terem mais saúde mental nas suas vidas. Agradeço muito a experiência, né? Agradeço muito a Liga de Saúde Coletiva, né? Adorei participar disso, espero que a gente possa ter, em breve, quem sabe, outras oportunidades. Ah, com certeza. Muito obrigada, viu? Gratidão. Uma ótima noite. Para você também. Grande abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau.